Se você quiser conhecer um pouco mais sobre quem Deus é para o salmista e para nós, sobre onde ele habita e sobre as coisas que ele fez, fará e faz, venha comigo nesse vídeo, acompanhe-nos para que nós possamos conversar um pouco mais sobre isso. Fala pessoal, eu sou o Matheus Levi, do Ministério Palavra da Verdade, sou um dos professores do ensino, eu preguei no culto de quarta-feira, no dia 30, e quero conversar um pouco mais com vocês sobre o Salmo 46. Vamos ler. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Versículo 8. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo, ele foi um salmo que foi escrito por descendentes de Corá ou descendentes de Coré, e nós vamos conversar um pouco sobre a estrutura nessa primeira parte do salmo. E o que é curioso, o que é de uma forma diferente, que eu não tenho costume, nós não temos o costume de ver, ele tem em 3 versículos deste salmo, ele cita, ele comenta sobre o tema do salmo, que é o versículo 1, o versículo 7 e o versículo 11. O salmista, ele repete, ele dá uma ênfase, como se ele quisesse reafirmar, como se ele quisesse mostrar mais vezes o que Deus fez ou mostrar mais vezes o tema desse salmo. E esse salmo, ele foi escrito em uma situação em que o povo judeu, ele estava diante de um inimigo mais forte, um conflito, uma guerra, e esse inimigo estava assolando Jerusalém. Não sabemos ao certo aonde esse salmo foi escrito ou por quem esse salmo foi escrito, a não ser que foi escrito pelos descendentes de Coré ou Corá, mas nós sabemos que nessa batalha, nesse conflito, Deus deu a vitória para o povo judeu sem eles precisarem lutar. Eles tinham um conflito, eles tinham uma dificuldade, mas eles não precisaram lutar, porque Deus lutou por eles. Na primeira parte, ou melhor, nos primeiros 3 versículos, o salmista ele vem explicando quem Deus é para nós e quem Deus tem que ser para nós. E eu quero reler com vocês para que nós possamos dar essa ênfase necessária. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Então aqui o salmista ele começa a explicar quem Deus é para ele e quem Deus tem que ser para nós, né? Ele vem dizendo, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza, Deus é o lugar onde eu me refugio, Deus é o lugar onde eu tenho que me refugiar, Deus é o lugar que me dá segurança. Essas palavras refúgio e fortaleza são palavras que elas vêm trazer um conforto, um lugar de segurança, um lugar no qual nós fugimos para estar naquele lugar para fugir de conflitos, fugir de pessoas. Quando eu li sobre fortaleza, especificamente, eu me lembrei de uma situação bem engraçada. Quando um militar está no seu serviço, 24 horas de serviço, geralmente, e ele tem uma guarita, ele tem uma fortaleza, um lugar em que ele se abriga e fica de vigia, fica de sentinela durante a noite ou durante aquele horário que ele tem que estar lá. Então, a lembrança que me veio foi essa. Por ser militar, né? A lembrança que me veio foi essa, de uma fortaleza. Essa fortaleza é um lugar que você se esconde. Essa fortaleza é um lugar que te protege. Trazendo essa conexão para o que Deus é para esse salmista e tem que ser para nós, essa fortaleza, esse refúgio é um lugar onde nós podemos e devemos nos refugiar
em meio a conflitos, refugiar em meio a problemas. O salmista, e nós temos 2 possíveis reis que tenham escrito esse salmo, ou que o salmista tem usado para escrever esse salmo, que é Isaías 37, do versículo 30 ao 38, que fala sobre a invasão dos assírios contra o rei Ezequias, no caso ele era o rei lá em Jerusalém na época, ou 2 Crônicas 20, do 14 ao 17, que fala da invasão dos amonitas e dos moabitas contra o rei Josafá. Ambos os contextos têm essa característica. Ambos os reis têm essa característica de terem se refugiado em Deus para buscar a solução dos problemas. Eles tinham um inimigo contra eles. Eles tinham um povo que estava assolando a vida deles, estava assolando o reinado deles, estava assolando e eram superiores a eles. E ambos os reis se prostraram, ambos os reis apresentaram diante de Deus o problema. Então fica para nós uma característica legal, um detalhe interessante. Nós podemos nos refugiar em Deus nas nossas dificuldades. E Ele, que é Deus supremo, Deus poderoso, Deus que é refúgio e fortaleza, nos guardará e nos dará a vitória dessa dificuldade. Parte 2, ou na parte B desse salmo, que começa lá no versículo 4, fala assim: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Essa segunda parte eu confesso que eu não entendi, porque ele fala sobre um rio que flui do templo do Senhor, do lugar onde Deus está, da parte mais alta. E aí eu fui buscar as pessoas que entendem um pouco mais, os nossos pastores, e um dos pastores me explicou o seguinte, que literalmente há um templo na cidade de Jerusalém, nos dias atuais, e um pouco abaixo, esse templo ele está num monte, e um pouco abaixo desse templo existe uma fonte. Essa fonte irriga a cidade de Jerusalém, e logo abaixo, um pouco depois da fonte, foi criado um canal dentro da rocha, criado pelo rei Ezequias. Esse canal, ele irriga a fonte de Siloé. E o que é mais impressionante o salmista aqui, ele fala de um lugar que existe uma fonte, e pesquisando lá em Apocalipse, depois você pode ver se quiser, Apocalipse 22:1 fala sobre um rio. O apóstolo João ele foi levado a um rio, a uma fonte, a um lugar maravilhoso, com as águas cristalinas, que ela flui do trono de Deus. Lá em Apocalipse 22, nós entendemos que essa fonte é o Espírito Santo de Deus. Mas aqui no Salmo 46, essa fonte, ela é uma demonstração do que existe lá no céu, na eternidade. Existe um rio que flui do trono de Deus. Existe um rio que flui do Altíssimo. Existe em Jerusalém, no caso, e existe lá em Apocalipse 22, quando traz essa referência dessa visão que o apóstolo João tinha. Então, nós podemos ver aqui uma característica bem legal. Deus habitando no meio do seu povo. Deus trazendo essa referência, fazendo essa conexão, Deus habitando em Jerusalém. Existe um templo que flui, esse fluir em Jerusalém é uma água, mas esse fluir na eternidade é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele irriga as nossas vidas, ele irriga a nossa alma, mas também irriga aos anjos, aos seres celestiais e cuida de nós. E o que é mais impressionante, a habitação de Deus no nosso meio. E essa conexão, Deus quer habitar no nosso meio. Deus quer habitar dentro da sua vida. Deus quer ser a pessoa, Deus quer ser a referência, Ele quer ser o seu refúgio, Ele quer ser a sua fortaleza. Ele quer habitar dentro de você para te mostrar, para te corrigir, para te direcionar. Se permita que Deus te corrija e permita-se que Ele seja a pessoa que te orienta. E é isso que fala essa segunda parte, sobre a habitação, onde Deus está, o que Ele é, o que Ele tem feito. Vamos prosseguir para a terceira parte do Salmo, que diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Primeiramente eu quero falar sobre
como esse salmo, essa parte desse salmo, vem trazendo uma referência das coisas que Deus faz. Ele diz assim: venham, vejam as coisas que Deus faz na terra, as coisas grandiosas, as coisas maravilhosas, as coisas que Ele fez. Aqui não está dizendo se é boas ou ruins, mas vamos considerar que sejam boas e ruins. As coisas ruins que Deus faz na terra seriam as coisas que viriam na grande tribulação, por exemplo, ou que Ele permitiu que acontecesse, ou as coisas que estão reveladas lá em Apocalipse nos 7 selos, enfim. Seriam coisas que, aos nossos olhos humanos, são coisas que são ruins, mas é o julgamento dele sobre a terra. Vamos considerar agora a parte boa, as coisas boas que Deus tem feito na sua vida. O que Deus tem feito na sua vida? Estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma assolação mundial, e nessa assolação mundial, pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, pessoas estão necessitadas, pessoas precisam do carinho e do cuidado de outras pessoas e de Deus. E o que Ele tem feito na sua vida? Será que você agradece por estar viva ou vivo? Será que você agradece por ter saúde? Será que você agradece por ter emprego? Será que você agradece por ainda ter um pão no seu armário, na sua geladeira? Enfim, nós temos que agradecer, porque Deus tem feito coisas boas em nosso meio. É uma coisa que eu acho bem interessante de falar, e o tempo todo o nosso pastor fala, o quanto Deus tem sido bom com a nossa igreja. Diante da pandemia, nós ficamos ausentes do templo físico e imaginávamos, o pastor até comentou que imaginava que ia ser trágico para a igreja, mas não foi, porque quem nos guardou, onde nós nos refugiamos, foi no Senhor. E graças a Ele, nós estamos aqui de portas abertas, tomando os cuidados e sendo guardados e cuidados por Ele. Então, além disso, ele vem falando depois, lá no versículo 10, assim: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A referência, a forma como foi escrita, é como se fosse o próprio Deus falando para nós. Olhem, parem de lutar. Em outras versões falam assim: aquietai-vos, se acalmem, parem, não lutem, fiquem quietos, porque eu que luto as guerras de vocês. Então nós podemos ver aqui uma necessidade de nós confiarmos em Deus e uma necessidade de entendermos que Ele é nosso refúgio e fortaleza. Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele cuida de você. E Ele pede para você parar, se aquietar, ter calma e orar a Ele e confiar nele e ter confiança nele. Tenha calma porque as coisas vão se resolver. Tenha confiança nele porque as coisas vão se resolver. É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre esses três pontos, mais ou menos isso que foi escrito e foi falado na quarta-feira. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, tanto no canal no YouTube, como no Instagram e outras redes sociais, Twitter, e que você possa nos acompanhar. Está sendo feito conteúdos para você se edificar nesse tempo de pandemia. Fique firme, não esqueça de ler a Bíblia, e é isso, fique com Deus.